Quero trazer para você nessa noite uma palavra com o seguinte tema: o que atrai a intervenção de Deus? O que atrai a intervenção de Deus ao nosso favor? Porque, queridos, eu tenho aprendido algo. O que não falta na vida de um cristão é luta. É ou não é? Tempestade, gigante, vento ao contrário, a sua vida como uma embarcação, só falta naufragar. Há diversas lutas que todo dia nós enfrentamos, só para nós negarmos a nossa fé, para que nós venhamos desistir da caminhada, desistir de Cristo, desistir de tudo. Amém? Então eu quero trazer nesta noite essa palavra com esse tema: o que atrai a intervenção de Deus para a nossa vida, para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha nos ajudar. Eu separei, meu querido, 3 características que faz Deus intervir ao nosso favor. Por causa do horário, eu espero concluir e falar as 3. Amém? E vamos para a primeira. Fé em Cristo Jesus. Primeira característica que faz Deus intervir ao nosso favor: fé em Jesus. Amém? Fé em Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois de quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fé. Amém? Fé. O ingrediente principal do cristão, o combustível principal que o cristão tem que ter é a sua fé. Amém, gente? Eu vou citar alguma fé aqui para você, para que você venha analisar. No livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, esse texto veio falar de uma mulher que sofria de uma hemorragia. Amém? E uma mulher que já vinha sofrendo há 12 anos. E todos os seus bens, toda a sua riqueza, ela estava gastando em tratamentos. Só que ela não estava melhorando. Estava ao contrário, ela estava piorando. Assim diz a palavra. E essa mulher estava gastando tudo que tinha. Mas eu creio, meu querido, em algo muito importante. Antes, no versículo 27, diz que ela ouviu que Jesus estava passando. Mas para que ela viesse ir até Jesus, eu creio que ela já ouviu os boatos do Senhor. Já ouviu falar, alguém chegou para eles: olha, em tal cidade há um homem chamado Jesus, e muitos dizem que ele é o Messias, Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. E ele opera vários milagres, as pessoas são curadas. Eu creio que essa mulher já deve ter escutado isso, porque no versículo 27 diz: quando ouviu falar de Jesus, ela saiu imediatamente. É ou não é? Ela saiu e foi por trás da multidão. Queridos, preste atenção. Uma mulher que vinha sofrendo há 12 anos, fraca, habilitada. Ela não quis saber da sua enfermidade naquele momento. No versículo 28 diz que ela pensava: se eu tão somente tocar na alva do seu manto, ficarei curada. Essa fé que essa mulher tinha impulsionou a intervenção do Senhor na sua vida. E o mais interessante que eu acho é que quando essa mulher saiu da sua casa, quando ela abriu a porta, assim creio eu, ela viu Jesus indo, porque Jesus não estava parado, os seus discípulos e uma grande multidão seguindo. Ela poderia pensar: eu não vou. Se eu entrar no meio dessas pessoas, eu vou ser esmagada, não tenho força para empurrar nenhuma criança, vários homens e mulheres aqui. É ou não é? Pare para pensar. Mas a certeza
impulsionou ela a fazer isso? Ela foi por trás da multidão, ou como muitos diziam, seguindo a onda? Ela não é. Porque ela não ia na frente porque ela ia ser pisoteada. Ela foi seguindo até que encostou na onda. Tocou. Ela não puxou. Ela não se segurou. Ela só simplesmente tocou. Ela não poderia fazer mais nada do que isso. No versículo 34, o que foi que o Senhor Jesus disse? Filhinha, a sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É uma fé. Fé, meu querido, quando você tem fé no Senhor, Deus intervém ao seu favor. Sexta-feira agora passada, veio aquele jovem senhor. Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Luan. Mas não é o Luan Santana, é o Luan. Tá vendo? Veio dar um testemunho aqui. No finalzinho do mês de outubro. Eu acho que era 26 para 27, ou era 28, não estou lembrado. E ele me chamou. Aí eu estava conversando com a evangelizadora lá fora. Eu estava entregando lenço para entregar a uma jovem que estava passando por um problema que logo você vai ver ela aqui dando testemunho. Amém? Logo. E ele, desesperado, querendo conversar comigo, eu fui conversar com ele no final desse mês de outubro. E ele disse, pastor, eu estou um pouco angustiado, pastor, porque eu não estou mais trabalhando. Eu não estou mais trabalhando, não tenho como sustentar a minha família. E também não tenho como ser dizimista. Amém? A preocupação dele com a família e a preocupação dele com a sua fidelidade para com Deus. Eu não tenho como ser um dizimista porque eu não trabalho. Dízimo é algo muito importante. Dízimo é uma semente preciosa. Dízimo é a única maneira que você pode provar a Deus. Fora isso, você está tentando a Deus. Porque o Senhor, trazei todo o tesouro à casa do... Amém? A casa do Senhor, o templo do Senhor. E ele disse, fazei prova ante mim. Se eu não abrir as comportas do céu e dar massa para vocês, versos sem medida que vocês nem terão aonde colocar. O que o Senhor está querendo falar com isso? Ele quer que você ponha ele à prova, que você ponha essa palavra em teste. Vou testar para ver se essa palavra realmente Deus vai cumprir. E ele permite que você faça isso. Mas quando você é um fiel dizimista, não é como você dizimia hoje, passa 3 meses e começa a dizer não. Fidelidade. Fidelidade. A preocupação dele era a sua família e a fidelidade que ele tinha com Deus. Eu disse, meu querido, antes de terminar esse mês de novembro, que a gente vai entrar antes, você vai estar empregado e de carteira assinada. Quando ele deu testemunho aqui, quantos dias passou? Alguém está lembrado? Era no finalzinho de outubro. Dia 3, era 4 de novembro, ele já estava trabalhando, já de carteira assinada. Amém, gente? Trabalhando e veio dar o testemunho, porque Deus honrou a sua fé. Porque quando eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo, e ele não duvidou no instante. Livro de 2 Crônicas, 20, a última frase desse texto, diz, confia no teu Deus, estarei seguro. Crede nos profetas do Senhor e prosperareis. Você já escutou isso quantas vezes? E quando você recebe uma palavra profética, qual é o pensamento que vem na sua mente? Será que vai acontecer? Não sei não, isso é tão impossível. É ou não é? Duvidamos. E quando duvidamos, Deus não vai intervir. Porque a fé é o que, gente? É a certeza. A certeza absoluta que você vai receber algo do Senhor. Amém? Certeza absoluta. E muitos duvidam. Muitos duvidam. E a fé aqui nos traz a vitória. Na carta de 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz, aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
nossas vidas. Eu quero que você abra. Quero que você leia aqui comigo. Livro de Marcos. Eu ia citar esse texto, mas como eu acho esse texto tão interessante. Livro de Marcos, no capítulo 11. Versículo 22. Livro de Marcos, capítulo 11. A partir do versículo 22. Quem achou? Diga bem? Vamos ler a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será. Amém? Duvidar. Quando você falar que algo eu vou conseguir, você recebeu uma palavra profética, não duvide dentro do seu coração. Porque isso impede que Deus venha intervir ao seu favor. Amém? Amém, gente? Amém. Segunda característica que faz Deus intervir ao nosso favor. A obediência. Ah, meu irmão. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Eu estava pensando em falar de todos de cabeça, mas eu quero que você abra para que você... Salmos capítulo 111, versículo 10. Para que a gente venha acompanhar. Salmos, capítulo 111 do livro de Salmos, no versículo 10. Quem achou, diga amém? Ih, só um. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos lá ler? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem seus preceitos revelam bom senso. Amém? O que isso quer dizer, pastor? Todo aquele que obedece a palavra do Senhor é sábio. Se torna um homem prudente. É ou não é? Qual é o texto da Bíblia que o Senhor fala em prudência? Qual é a comparação que o Senhor Jesus faz em relação à prudência? Está no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, compará-lo com um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque a sua alicerce estava na rocha. Mas todos aqueles que escutam as minhas palavras e não as praticam, compará-lo com um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E a última frase desse texto diz: e grande foi a sua queda. Amém? Obediência à palavra do Senhor. Obediência aos princípios do Senhor. Obediência ao que o Senhor fala para você, ordena para você. Muitas vezes você recebe uma palavra: faça isso, e Deus vai intervir ao teu favor. Faça isso, que Deus vai fazer um milagre acontecer. Mas você pensa uma, você pensa duas, e você pensa três, e no final ainda não faz. Ainda não faz. Quando o rei Saul foi rejeitado por Deus, ele ficou murmurando perante o profeta Samuel. E no capítulo 15 do livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, olha o que ele diz: será que o Senhor tem tanto prazer em sacrifício do que se obedece a sua palavra? A obediência é melhor do que os... e a submissão é melhor do que a dúvida dos anjos. Deus prefere a obediência, meu irmão. Amém? A obediência à sua palavra. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos estar negando as nossas vontades. São poucas pessoas que querem negar as suas vontades. Tem que ter alguma coisa
você põe na frente. Não, eu tenho que fazer isso por Senhor, não, mas tem algo que eu prefiro ter que fazer primeiro. É ou não é, gente? É ou não é? Eu vou citar algo para você, meu querido. Um ato de fidelidade. Tem vários aqui na Bíblia, vários, mas tem um. Tem um que eu me emociono muito quando eu leio. Está no livro de Daniel. Se você quiser abrir aí, você pode abrir. Eu vou resumir essa história para você. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 16. Ou melhor, eu vou falar só para você, você pode acompanhar. Eu vou resumir primeiro essa história. No livro de Daniel, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor ergueu um monumento à sua própria imagem. Amém? Uma estátua de ouro. E ele fez um decreto que quando os seus músicos começassem a tocar, todos tinham que se ajoelhar e adorar a imagem que ele fez. E se alguém não fizesse isso, era jogado numa fornalha de fogo. Era queimado vivo. Amém? Aí vem uma história. Porque Sadraque, Misaque e Abednego, quando os músicos tocaram, eles não se dobraram. Eles não desobedeceram a Deus. E Nabucodonosor soube disso. Ficou revoltado. E só era, Sadraque, Misaque e Abednego, quando os músicos tocarem, eu quero que vocês se ajoelhem, porque senão, fornalha, vão morrer. Vamos ler a partir do versículo 16. Deixa eu abrir lá, que eu esqueci. Vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: olha as palavras dele. Sadraque, Misaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha o versículo 17, meu irmão. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste. Ei, meu irmão, olha para cá. Esses homens sabiam que se ele não adorasse, eles seriam mortos, jogados na fornalha. E olha as palavras deles, que o Senhor vai nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, mesmo que Deus permita nós morrermos queimados, nós não adoraremos outro Deus, senão com o nosso Deus. Amém? Fidelidade, obediência. Se alguém me ameaçasse, você, olha, eu quero que você comece a adorar aquela imagem, puxasse uma arma para adorar na mesma hora. Não tem que fazer, porque senão vai me matar. O Senhor tem que entender, entenda Senhor. Aí quando eles vão embora, eu pego e vou te adorar de novo. É ou não é? É ou não é, gente? Você é algo que se aparecer ser um rei, pedir para você adorar a imagem, se não adorar, se jogar numa panela de fogo, o que você vai fazer? Tem gente que desobedece a Deus por pouca coisa, meu irmão. Não precisa nem ser ameaçado de morte. Pouca coisa desobedece a Deus. Pouca coisa desobedece a sua palavra, não está nem aí. Ato de fidelidade. E o que foi que aconteceu? Eles morreram? Sim ou não? Não, gente. Você tem dúvida ainda? Esse ato de fidelidade, de obediência ao Senhor, Nabucodonosor ficou irado e mandou aquecer a panela 7 vezes mais do que era de costume. E a panela estava tão quente que os soldados que levaram Sadraque, Misaque e Abednego morreram queimados e jogaram eles lá dentro. Mas nenhum fio de cabelo deles foram queimados, nem caixinha de fumaça tinha em suas roupas. Amém? É isso, meu irmão. A fidelidade deles fez Deus intervir. Não. Me honraram, me obedeceram, tiveram fé em mim. Eu não vou deixar que nada aconteça. Amém? Nada acontece, está aqui, meu irmão. Está na
Mas está aqui. A minha e a sua. Fidelidade, meu irmão. Poucos têm, poucos obedecem. Terceira característica que faz Deus intervir no nosso favor. A primeira foi o que a gente? Fé em Cristo. Amém? Fé em Cristo Jesus. A segunda, a obediência. Terceira, a gratidão. Amém? Tu tem sido grata a Deus? Sim ou não? Ixi, Senhor Jesus. Tem um que talvez Paulo nem completar o 5, foi só sim ou não? Sim! Eita Deus. Nossa, está sendo filmado, viu, gente? Presta atenção, vai para o YouTube. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 17 e 18. Se você tiver uma dificuldade aí, peça ajuda ao obreiro. Se o obreiro estiver ocupado, eu vou te dar uma dica. Está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Só você procurar um pouquinho. Quem achou, diga amém? Vamos ler? Versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Orem continuamente. Dê graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Essa é a vontade de quem? Essa é a vontade de quem, igreja? De Deus. Essa é a vontade de Deus. Que vocês sejam gratos. Que vocês glorifiquem. Que vocês agradeçam quando Deus está derramando milagres, bênçãos sobre a sua vida. Que a sua vida está sendo próspera. Que vocês venham agradecer a Deus quando as coisas estão apertadas. Você dá graças a Deus nisso? Ou você só dá graças a Deus quando está tudo uma maravilha dentro da tua casa, tudo bem dentro da tua família, paz, harmonia, trabalho, tudo? Glória a Deus, hosanas nas é no instante. Quando o negócio está apertado, meu irmão, quando você olha, a porta está fechada, aquela também, você para onde é que eu olho? Para onde é que eu vou? Eu oro tanto e os meus filhos não saem dos vícios. Eu oro tanto e nada muda. O que está acontecendo? Dá glória a Deus nessa hora? Oi, o Senhor não está me vendo, não? Começa a murmurar. Eu vou para a igreja todo dia. Senhor, eu sou um dizimista na tua casa. Senhor, eu oro, jejum, eu perdi 5 quilos de tanto jejum. Você não está me vendo, não? Começa a murmurar. Glorifica a Deus. Amém, gente? Agradeça a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Eu trouxe uma mensagem na quarta-feira que eu citei algo muito interessante. E quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, está lá no livro de Lucas, capítulo 8. Quando eles estavam no barco, e o Senhor disse: vamos para o outro lado, para outra margem. O Senhor disse o quê? Vamos. Foi ou foi? Vamos para o outro lado. Então eles começaram a ir. Jesus foi lá na popa e botou a sua cabecinha no travesseiro e começou a roncar. Começou a dormir. E de repente, o vento. Aí sobrou forte. E os discípulos todos nervosos, desesperados. E agora vão morrer, gente. E o Senhor está dormindo. Ele não se acorda com esse movimento todo. E cada vez que eles tiravam o ar que estava dentro do barco, mais nervosos eles ficavam atordoados. E agora
miséria. Foi lá e, Senhor, ordem aí. Eu gosto da praga lá fora. Eu gosto da crítica. É um homem de pouca fé. O que foi que Jesus fez? Vendo? Quietinho. Mas teve uma grande ambulância, uma calmaria, uma tranquilidade. Se o Senhor te falou, meu irmão, o Senhor falou para os discípulos no começo, vamos para a alta margem. Ele não mandou os discípulos ir, ele disse, vamos. O Senhor ia com eles. Se o Senhor falou para você, a tua família vai mudar. Eu vou resgatar. Os teus filhos vão sair das drogas, o teu marido, a tua esposa. Acredite, meu irmão. Mesmo que a resposta demore, mesmo que o Senhor fique lá no banco dormindo, quando a situação estiver crítica, Ele vai se levantar e vai falar tudo por você. Glória a Deus. Amém? Amém. Não se desespere. Ah, por que aconteceu isso comigo? Por que, Senhor? O que está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que eu fiz de errado? Quando tudo parece, meu irmão, dizer não para você. Quando tudo se parece perdido para você, o Senhor vai intervir só para te mostrar quem Ele é. O Deus que pode acabar vento, o mar, tudo que for contra você. Para que você entenda que você serve um Deus todo-poderoso. Amém? Amém. Todo-poderoso. Fé em Jesus Cristo intervém ao teu favor a mão poderosa de Deus. A tua obediência, a mão poderosa de Deus intervém contra você e nada vai te atingir. A tua gratidão para com Ele. Ele te abençoando, então Ele demorando a te dar vida, te abençoar. A mão dele vai te intervir e nada vai te alcançar. Nada vai te destruir. Amém, Senhor. Glória. Amém, gente? Amém. Acredite. A intervenção de Deus vem. Tem várias outras características, você parece as três. E assim creio eu. Seja a base, a fé, a obediência e a gratidão, eu creio. Amém? Amém. É a base de tudo. E Deus vai intervir sobre você. Nessa vigília que nós fizemos ontem, quando nós fomos, eu passei um tempo conversando com o nosso missionário Marcos Aurélio, da nossa igreja, nosso presidente, fundador da Igreja Vida. E nós vamos amanhã dar umas voltas aqui para ver se nós conseguimos um ponto para colocar aqui para a igreja. E ele começou a falar, tudo estava acontecendo. E eu disse, eu já sei disso aí. Eu já sei que as pessoas estão dizendo que está acontecendo alguma coisa de errado. Por que não está vendo uma resposta? O que está vendo? Eu sei de tudo, porque eu escuto. Mas eu disse para ele, e digo para qualquer um, é na hora mais difícil que o Senhor age. Verdade. É na hora que nós pensamos, é o nosso fim. Deus age. Amém? É nessa hora, meu irmão, só para mostrar como Ele é poderoso. Eu glorifico a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma certeza, meu irmão, do jeito que eu tremo, uma certeza absoluta, que Deus vai trazer uma resposta, um crescimento para esse ministério. Eu creio nisso. Porque eu sigo Deus da Bíblia. Amém? Amém. Ele é único e verdadeiro. Amém, gente? Amém. Fique de pé, igreja. Em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nessa noite. Quero que você nessa noite venha exercer a sua fé. Quero que nessa noite, quero que você comece a partir de hoje a ser obediente à palavra do Senhor, aos princípios, aos seus mandamentos. E a partir de hoje, fartura ou escassez, dê glória a Deus. Amém? Amém. Todas as circunstâncias da sua vida. E tu vai ver o Deus que tu serve, o que Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Amém, gente? Amém. Os teus negócios vai prosperar como você nunca imaginou na tua vida. A tua família vai ser abençoada como você nunca imaginou. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel.
Ele é fiel para aqueles que é fiel para com Ele. Quando você começa a exercer a sua fé, acreditar, não duvidar, quando você começa a agradecer ao Senhor, quando você começa a obedecer ao Senhor, automaticamente você está honrando a Deus. E quem honra a Deus, Ele honra você também. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Feche seus olhos. Quero que você fale com o Pai. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus nesta noite. Possa ser que você passou esse dia de domingo fazendo todo tipo de coisas, agindo, trabalhando em casa. Possa ser que você não abriu a palavra do Senhor para ler. Possa ser que você não abriu o seu som para escutar um louvor e adorar o Senhor. Se nesse dia você não proclamou e exaltou o nome do Senhor, então faça isso agora. Fale com o Pai. Se derrame na presença do Senhor. Aleluia. Vai com Deus, gente. Agradeça. Oh, aleluia. Deus é poderoso.